prosperidade do mundo, das 22 às 23h30, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Se você deseja desabafar, receber ajuda espiritual, eu tenho aqui pessoas preparadas para falar com você e te ajudar e não tem que pagar nada. Pegue aí o seu celular e ligue para cá, área 11 3573 3535. Se é melhor pelo WhatsApp, área 11 3573 3500. Pode ser mensagem de texto ou mensagem de áudio. Já agora vamos te responder. E tem a opção pela internet do Pastor Online. Você pode até salvar esses números. Meu copo com água está aqui para a oração que nós vamos ter daqui a pouco, que vai te ajudar. Eu creio, algo bom vai começar a acontecer aí dentro de você. Eu vou agora chamar o pastor Taylor, que está aqui no santuário do Templo de Salomão. Ele vai conversar com a Marília Xavier. Esse é o nome, né? Por favor, pastor Taylor, fale com ela. Vamos saber a vida que ela tinha antes de ter uma aliança com Deus e o que mudou tendo uma aliança com Deus. Olá, bispo, e olá você que nos acompanha. Depressão, miséria, vergonha foram coisas que marcaram a vida da Marili, que está aqui comigo. E talvez você, aí do outro lado, venha passado por uma situação muito difícil. Você não está vivendo a vida que você queria viver. Aqui no Pacto, aqui na segunda-feira, você pode mudar a sua situação, assim como a Marili mudou. Marili, conte pra gente como era a sua vida antes de chegar no Pacto da Aliança. Era uma vida difícil, pastor. Além da miséria, eu tinha problema de saúde, eu tinha depressão, eu tinha crise de ansiedade, eu me trancava, eu tinha medo, eu cheguei a tomar remédio, eu tive síndrome do pânico. Então, eu fazendo as correntes, buscando a sexta-feira. Só um pouquinho. E antes disso tudo, como estava a sua vida financeira? Dívidas, miséria, faltavam as coisas em casa, sempre dependendo dos outros, sempre pegando dinheiro emprestado. Era uma vergonha, humilhação. Meu marido trabalhava, eu trabalhava, mas a gente não via dinheiro, pastor. Não via o dinheiro. Não era falta de trabalho, então? Não era falta de trabalho, não era. E meu marido trabalhava numa empresa grande, eu também, mas o dinheiro sumia. A gente não entendia por quê. E com isso gerava brigas, né? E meu marido é alcoólatra, e ele pagava primeiro para quem devia, porque no outro dia ele ia precisar voltar a beber, né? E voltava para casa sem nada. Então, eu dependia da minha mãe. E era uma vergonha total. Eu ficava imaginando quando que ia mudar a minha vida. Então a senhora conheceu a dor, a senhora conheceu a vergonha. E após fazer o pacto, a aliança com Deus, como está hoje? Totalmente mudado, pastor. Deus, ele dá direção. Deus, ele dá visão. Deus, ele dá capacidade. Deus, ele dá ideias. E a gente não precisa ter muito, basta ter ideia. Deus dá ideia. E você vai naquilo que Deus te mostrar. Não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Você tem do Espírito Santo e a direção de Deus, fazendo tudo corretamente e não faltando pacto. O segredo é não faltar. E aí, em cima daquilo que Deus mostrou para a gente fez. Então, o que a senhora fez? Qual foi a ideia? A ideia, primeiro, eu comecei um negócio, mesmo eu trabalhando, sendo funcionária pública. Deus me deu um negócio, comecei. E depois eu falei para Deus que eu queria algo maior, né? E meu marido tinha um sonho de ter uma empresa no mesmo ramo que ele trabalhava. E aí eu investi na ideia do meu marido. E em 2020, né, montamos a empresa, só que aí veio a pandemia. Foi difícil. Foi muito dolorido, porque as primeiras portas a se fecharem foi de eventos, de congresso que a nossa empresa.
Mas em 2021 a gente não desistiu. A gente estava sempre buscando. Perseverou e vieram as conquistas, né? Que a senhora tem hoje? Hoje nós temos uma empresa que a gente viaja o Brasil inteiro. Deus nos deu apartamento, carros. Nossos filhos sempre estudaram em escola particular, né? E hoje a gente sabe que é possível. A gente não tem medo do que possa vir, porque a gente sabe que Deus é com a gente. E como está o interior? Ainda tem depressão? Ainda chora? Ainda sente o desejo de morrer? Como é que está hoje? Não, pastor, hoje eu tenho uma alegria, sabe, da presença de Deus. A gente não se preocupa com mais nada. Hoje a gente quer falar desse amor, né? Ganhar almas para Ele. Então a vida totalmente mudada hoje. Transformada. E não paramos não, pastor. Está só o começo. Amém. E como a Marili mudou de vida, você, meu amigo, minha amiga, que está aí do outro lado, também pode mudar. Só você tomar a primeira atitude de chegar aqui e fazer um pacto com Deus. Eu volto com o senhor no estúdio, bispo. Obrigado, Marili, obrigado ao pastor Taylor. Está aí, de uma pessoa depressiva, problemas internos, problemas externos. Olha a mudança que acontece quando a pessoa se alia, faz aliança com um Deus vivo. Nós estamos aqui fazendo de tudo para despertar sua fé. Eu não quero convencer você de nada, não. A proposta aqui não é você trocar de religião, mudar de igreja. A proposta de Deus para você é mudar a sua vida, é mudar a sua condição. É isso que essas pessoas têm vindo buscar aqui, às segundas-feiras no Templo de Salomão. Se você quer que esse ano de 2026, que está apenas no início, seja o melhor ano na sua vida profissional, financeira, nos seus negócios, esteja aqui no ambiente da fé. Venha buscar aquele que é o Criador não só de toda a terra, mas que é o Criador de todo o universo. Venha se aliar com Deus. Todos que chegarão aqui nessa segunda-feira, dia 12, vão receber, aqueles que querem firmar com Deus a sua aliança nesse ano de 2026, vão receber a nova aliança. Está aqui, está escrito em hebraico, aliança com Deus, e está aqui os números, 2026. E nós vamos falar com mais detalhes aqui nessa segunda-feira, como vamos viver essa fé para que esse ano, por mais que você venha enfrentar dificuldades, lutas, venha a ser o melhor ano da sua vida. Aliado com Deus, com certeza será. Eu vou trazer agora o depoimento do Wagner Barbosa, que nós conversamos. Olha o título aqui. Não tinha paz com tantas ligações de cobrança. Ameaça, humilhações. Ele vai contar o que ele passou, o que ele enfrentou, mas o principal, o que mudou quando ele fez com Deus a sua aliança. E como mudou na vida dele, você crendo, vai mudar também na sua vida. Seu nome? Sim, senhor, é Wagner. Wagner, conta pra gente como é que era a sua vida, sua condição antes de ter uma aliança com Deus e o que mudou tendo uma aliança com Deus. Bispo, quando eu cheguei no pacto, cheguei com a vida toda destruída. Dívidas, a oração que o senhor fez foi exatamente tudo que eu passei, né, no início que o senhor fez a oração. Eu e minha esposa trabalhava de empregado, a gente decidiu de abrir um negócio para avançar na vida financeira. Só que aí a gente abriu uma papelaria e deu tudo errado. Deu tudo errado. Foi aí onde a gente adquiriu dívidas, busca e apreensão de veículo. Quem hoje sabe o que é as pessoas ficar te ligando, te cobrando, te atormentando ali, então é luta. Muita humilhação, né? Muita humilhação. E o fundo de poço, além das dívidas, tudo, foi chegar numa situação de pedir emprestado para familiares, né? E fora as condições que não era boa para se alimentar em casa, tal, o casamento já estava em ruínas devido à vida financeira. Então foi assim que eu cheguei no pacto.
E aí, chegando aqui, o que você ouviu, o que fez mudar essa situação? Bispo, eu recebi o convite da minha mãe para chegar até o altar, né? Então, no decorrer das reuniões, participando direitinho, ouvindo a palavra e colocando em prática, eu entendi que o principal que eu precisava era o Espírito Santo, porque era o vazio que estava dentro, né? Então, eu fui para o altar nesse sentido, porque aí eu já não priorizei nada das outras áreas, já priorizei o Espírito Santo, porque eu entendi. Então, fui para o altar, coloquei toda a força no altar, e daí por diante, Deus foi dando a direção. A gente abriu uma marcenaria, um ramo novo para mim, mas Deus foi honrando, e daí por diante a gente cessou todas as dívidas, cessamos com os advogados que estavam pedindo carro, a gente acabou fazendo negócios, então deu tudo certo. Para os familiares, que é o que foi a maior vergonha, hoje são os familiares que contam com a gente. Então Deus tem abençoado em tudo. Hoje temos 2 carros, temos 3 casas. Hoje temos um terreno de 42 mil metros quadrados no interior de São Paulo. Então Deus não deixou faltar nada, 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 nada. Então funciona ter aliança com Deus. Com certeza. E quem tiver a oportunidade pode colocar em prática, só que você não pode errar. A prioridade tem que ser o altar, tem que ser dentro de você. Porque se você priorizar as coisas materiais, não vai dar certo. Você vai lutar, lutar, lutar e não vai dar certo. Primeiro muda dentro, depois muda fora. Exatamente. A palavra de Deus diz isso, né? As demais coisas ele acrescenta. Deus abençoe muito mais, tá? Como você quer que seja esse ano de 2026, que estamos apenas começando? Quero que seja de coisas boas, que eu venha realizar os meus planos, meus projetos. Mas sem você estar aliado com Deus, vai ser mais um ano de planos que vão fracassar, que você vai tentar, vai se esforçar, vai trabalhar, mas infelizmente, como o ano passado, os anos anteriores, aconteceu. Nós começamos o programa com esses relatos para deixar claro para você que aquilo que a pessoa não conseguiu empreender, fazer, resolver com a força do seu braço, dependendo apenas da sua capacidade humana, quando ela se alia com Deus, quando ela faz com Deus a sua aliança, então a situação muda. O que não acontecia de bom passa a acontecer. O que era impossível se torna possível. Olha o que diz o texto sagrado aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 9. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos. Agora, Deus, para Ele cumprir isso aqui na sua vida, prosperar a obra das suas mãos, você tem que estar aliado com Ele. Essa promessa é para quem crê. Essa promessa é para quem faz com Ele uma aliança. E se você se dispor a fazer nesse ano de 2026 uma aliança com Deus vivo, com Deus da Bíblia, que não tem nada a ver com religião, esse ano será o melhor ano da sua vida. E estamos na expectativa dessa segunda-feira. Será a segunda-feira da bênção para as mãos, para que você seja bem-sucedido aonde você colocar suas mãos, que você prospere, e a entrega da nova aliança, que está escrito aqui em hebraico, aliança com Deus 2026. Eu tenho que pagar para ter essa aliança? Você não tem que pagar nada. Você tem que estar aqui nessa segunda-feira para firmar com Deus a sua aliança. E aí, esse ano vai ser marcado, sim, por realizações, por vitórias. Acompanhe essa chamada. A vida é feita de pactos, alguns assinados no papel, outros na confiança. Você acredita, fecha o acordo e espera que dê certo. Mas quando o combinado não se cumpre, tudo desaba. Porque estabilidade só existe quando o pacto é feito com quem nunca muda e não pode falhar. Nesta segunda-feira, 12 de janeiro,
Venha receber gratuitamente a nova aliança do pacto com Deus no Templo de Salomão, às 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas, 18h30 e das 22 horas às 23h30. Na maior palestra de prosperidade do mundo, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Daqui a pouco eu quero estar unindo a minha fé com a sua e realizando a oração por você. E eu creio que pela fé Deus vai nos ouvir e vai te ajudar. Você estava aí trocando de canal e parou aqui no programa, te chamou a atenção que você está vendo, ouvindo. É Deus estendendo as mãos para você através desse programa, para te tirar desses problemas, para te tirar dessa situação difícil que você está. Se você puder, prepare o copo com água para a oração como eu tenho o meu. E eu quero deixar à sua disposição os meios que você pode agora entrar em contato com a gente e receber, sem pagar nada, ajuda espiritual. Área 11 3573 3535. Você pode ligar agora, fora do ar você vai ser ajudado espiritualmente. Pelo WhatsApp, área 11 3573 3500. Pode ser mensagem de texto ou mensagem de áudio. Já agora, pelo WhatsApp, vamos te responder. E tem a opção pela internet do Pastor Online. Você pode salvar esses números para quando você precisar. Eu vou agora chamar a nossa repórter, a Esther, que vai conversar com o Gabriel Medeiros. Esther, fique à vontade. Olá, Bispo. Olá para você que acompanha o nosso programa. Vamos conhecer a história do Gabriel, que durante muito tempo preferiu lutar com a força do próprio braço, mas hoje tem a vida transformada. Olá, Gabriel. Seja muito bem-vindo. Já para começar, fala um pouquinho de como era a sua vida antes de fazer uma aliança com Deus. Minha vida financeira era um desastre. Eu tentava ir para frente, tentava avançar, porém não tinha êxito. Eu lutava com a força do braço. E sempre que eu lutava com a força do braço, eu costumo falar que eu dava 2 passos para frente e 10 para trás. E antigamente, minha vida financeira não tinha nenhuma visão de futuro. Eu tentava, não é que eu não era esforçado, eu era esforçado. Mas parece que faltava algo, parece que tinha algo que me travava. E mesmo tentando, mesmo trabalhando bastante, eu não conseguia ter ali algum sucesso financeiro, não conseguia conquistar nada. Eu juntava dinheiro e parece que ao mesmo tempo que eu juntava dinheiro, esse dinheiro ele ia pelo ralo. E minha vida financeira eu nunca tinha conseguido alguma meta, nunca tinha conseguido conquistar nada. E sempre trabalhando para os outros. E como eu disse, eu era muito esforçado, mas mesmo assim eu não conseguia conquistar nada, nenhum bem. E trabalhando muito, e mesmo assim a vida não ia para frente. E qual que foi a pior situação que você enfrentou? A pior situação que eu enfrentei quando eu passava dificuldade financeira foi quando eu queria comprar algo ali para minha mãe, que ela passava dificuldade e eu não conseguia. E teve um dia que eu trabalhando, né, ali vendendo doces, chocolates na rua, eu olhei, né, várias pessoas ali com uma vida boa financeira, e eu olhei para mim e ali eu senti raiva, senti culpa, e porque eu queria dar uma condição financeira melhor para minha mãe, uma condição financeira melhor para minha família, e eu me senti incapacitado. Então ali foi um dia muito frustrante, que sem um centavo no bolso ali, eu me senti incapaz. E o que você fez para sair dessa situação? Como que eu consegui mudar essa situação foi através da fé. Como eu disse, né, a minha vida financeira eu era frustrado, e então, através de um pacto com Deus, foi aonde abriu a minha visão. Aonde eu dava 2 passos para frente e 10 para trás, com Deus era diferente, porque eu não trabalhava com a força mais do meu braço.
Ali eu tinha Deus me dando visão, me dando sabedoria, me mostrando o que fazer e o que não fazer. Então, através desse pacto, desse propósito, dessa aliança com Deus, as coisas foram fluindo. E através da obediência às Escrituras Sagradas, as coisas foram acontecendo na minha vida. Não foi do dia para a noite, mas foram acontecendo. E graças a Deus, quando eu me entreguei de corpo, alma e espírito no altar de Deus, ele abriu a minha visão. Eu costumo falar que primeiro foi no espiritual. E aí depois ele foi acrescentando as coisas, que nem diz na palavra dele, né? Buscai o meu reino e a sua justiça em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas. E foi isso que aconteceu. Primeiro eu entreguei a minha vida, entreguei a minha alma, e aí as demais coisas foram acontecendo. Então metas, objetivos que eu nunca tinha alcançado, eu alcancei, através da obediência no propósito com Deus. E quais são os resultados dessa aliança? E após o pacto com Deus, eu conquistei aquilo que eu não tinha conquistado ainda. Então, hoje eu tenho um carro bom. Hoje eu tenho um lugar bom para morar. Hoje eu não trabalho mais para os outros. Hoje eu tenho a minha loja. Hoje eu oriento, dou oportunidade de trabalho para as pessoas. Hoje Deus me deu uma esposa também. Uma esposa que veio do altar. E hoje, assim, não me falta nada. Aquele receio que eu tinha, aquela vontade que eu tinha de ajudar minha família, hoje eu ajudo a minha família. Hoje eu posso comer nos melhores lugares, viajar para o lugar que eu quiser, graças ao pacto que eu fiz com Deus. E o principal é a paz que eu tenho hoje, que foi o novo nascimento que eu tive através do Espírito Santo, quando eu conheci o verdadeiro Deus, que aí eu costumo falar que tudo isso, se eu não tivesse Deus, não faria sentido nenhum, não teria propósito. Hoje a minha vida tem um propósito, porque tudo isso é para o ganho de almas. E hoje eu sou feliz de verdade, tenho uma vida completa, graças ao Espírito Santo. Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Agora, se você também está passando por algo parecido com a história do Gabriel, venha participar das palestras da Prosperidade com Deus. Volto com o senhor aí no estúdio. Obrigado, Esther. Obrigado ao Gabriel. E que segunda-feira vamos ter essa segunda-feira agora, dia 12 de janeiro. Já está tudo preparado. As novas alianças já estão aqui com a gente no Templo de Salomão para entregarmos nessa segunda-feira, dia 12 de janeiro. Ah, tem que pagar alguma coisa? Não tem que pagar nada. Você tem que trazer a sua fé para fazer com Deus uma aliança, para que através da fé, da perseverança em buscar a Deus, esse ano seja o ano das conquistas, das vitórias, das realizações, da sua prosperidade. Serão 6 horários. Você pode escolher o melhor horário para você. 7 e 10 da manhã, o pastor Menezes. Eu vou estar pessoalmente ao meio-dia e às 18h30. E o bispo Jadson às 15h e na vigília às 22 horas. Nesse lugar aqui, ó, virão muitas pessoas, pessoas que virão de outros estados, pessoas que virão de cidades do interior aqui de São Paulo, cidades distantes aqui da capital, pessoas que virão aqui da capital, católicos, evangélicos, espíritas, pessoas que têm e pessoas que não têm religião, mas que têm fé e querem vencer nesse ano de 2026. Por isso, estarão aqui para firmarem com Deus a sua aliança. Busque chegar mais cedo. Como virão muitas pessoas, será um volume ainda maior de pessoas nessa segunda-feira. Busque chegar mais cedo para você participar de tudo que vai ser feito do começo ao fim. Ah, eu posso levar um amigo, um conhecido? Claro que sim. Todos que querem buscar Deus são bem-vindos. Tá bom? Eu vou agora chamar mais resultados de pessoas que têm feito aliança com Deus e por isso elas têm vencido. Seu nome? Antônio. Antônio, como é que era a sua vida, a sua condição antes de ter uma aliança com Deus e o que mudou tendo uma aliança com Deus? Bispo, eu sou nascido na cidade do Ceará, né? E lá eu quando era pequeno, né, na infância,
passei muita necessidade, né? Necessidade essa que eu cheguei a comer farinha com açúcar, né? Porque não tinha o que comer. Não era por opção, não, por necessidade. Por necessidade, para poder viver, né? E de lá, então, meu pai trouxe a gente para São Paulo. Chegar aqui em São Paulo não foi muito diferente. A gente continuava passando por necessidade, tinha um pouco a mais para comer, mas mesmo assim, passava por necessidade. Então, na minha fase de adulto, eu cheguei a casar, né? Conheci a Igreja Universal através da minha mãe. E de lá, então, casei, passando ainda por aperto, né? Ganhava R$600 na época. E nessa época, eu não tinha nada sobrando, né? Para poder suprir de fato e falar assim, não, hoje eu tenho uma vida que eu consigo fazer o que eu quero. E como é que foi que isso mudou? Mudou a partir de um dia que eu cheguei numa segunda-feira na igreja e nessa reunião o pastor fala assim, você que dá sua mão de obra para alguém e você poderia muito bem ter essa mão de obra para você mesmo. E aquele ali acordou a fé que estava apagada dentro de mim. No dia seguinte, eu fui atrás, abri uma empresa que hoje eu faço manutenção em máquinas, né? Hoje eu tenho assistência técnica e montei essa empresa sem ter nada. Agi a fé que o pastor passou para a gente naquele dia e fui atrás e hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida transformada, uma vida que eu posso hoje estar dentro de casa e falar assim, ó, vamos sair numa churrascaria. A gente vai. Então acabou a miséria, hoje você tem a sua empresa. Hoje eu tenho a minha empresa, tenho o meu carro, tenho a minha casa e graças a Deus eu tenho uma vida transformada. Deus abençoe muito mais. Muito obrigado, tá? Seu nome? Anilde Portela. Qual é o resultado, Anilde, aqui na aliança com Deus? O que você alcançou? Em 2025 eu fiz os meus propósitos dos meus sonhos e um deles era quitar meu apartamento. Hoje ele está quitado e estou com a escritura na mão. Graças a Deus e a aliança que eu fiz com meu Deus. Apartamento quitado. Quitado, graças a Deus. Deus abençoe muito mais, tá? Muito obrigado. Seu nome? Reginaldo. Reginaldo, conta pra gente como é que era sua vida, sua condição, antes de ter uma aliança com Deus e o que mudou depois de você fazer então a sua aliança com Deus. Então, bispo, quando eu cheguei aqui, acho que eu cheguei como muitas pessoas, né? Endividado, sem direção, sem visão e com dívidas, 50 mil em dívidas, carro com busca e apreensão, morando de favor, dinheiro para nada. Essa era a real condição que eu cheguei